Olá, tudo bem? Este é mais um podcast do Zucoloto e hoje o assunto que nós vamos conversar vai ser sobre valorizar pessoas. Você já parou para pensar o quanto que é importante você valorizar as pessoas no seu ambiente de trabalho? Você também já parou para refletir o quanto que as pessoas produzem mais quando são valorizadas e reconhecidas? Por isso que eu separei esse tema para nós compartilharmos. Eu quero que você possa não apenas ouvir, mas, quem sabe, repensar a forma de fazer gestão das pessoas no seu local de trabalho. Então, convido você a, junto comigo, pensarmos em como fazer com que as pessoas se sintam valorizadas no dia a dia. Alguns anos atrás eu participei de um seminário, na verdade foi um grande encontro de líderes no Brasil, que a HSM promoveu, e um dos preletores foi o Stephen Covey, autor aí, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele lançou ali para a plateia uma frase que eu anotei, que diz o seguinte: liderar é comunicar o valor e o potencial das pessoas de tal forma que elas passam a enxergar isso em si mesmo. Olha que interessante, aquilo me marcou. E eu guardei isso até hoje, Isso já faz alguns anos que eu participei da sua palestra. Olha só que interessante como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, não é? Como que a gente pode traduzir isso? O que é comunicar o valor das pessoas? Eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma visita por uma empresa e naquele momento que eu estava visitando ali, andando pelos corredores da fábrica, eu não queria conhecer nada tão tecnicamente, apenas conhecer o ambiente onde os líderes trabalhavam, porque eu ia realizar um treinamento ali para aqueles líderes. Eu gostaria de saber as relações que existiam entre eles, o ambiente de trabalho, como é que era o espaço, enfim, toda aquela parte de diagnóstico inicial bem tranquilo. Só que quando eu estava andando na fábrica, eu olhei um rapaz, ele estava inspecionando algumas peças, na verdade eram tubos cilíndricos de aproximadamente aí 1 metro de altura, e ele colocava, espero que você consiga imaginar isso, materializar essa imagem aí, ele introduzia nesses tubos uma haste bem fina, e lá na ponta dessa haste tinha uma lâmpada, e ele se curvava e olhava lá no fundo com aquela lâmpada, com aquela haste. Fazia isso repetidas vezes. Eu não aguentei, eu confesso que eu parei do lado dele, me apresentei, pedi desculpa por ter parado a rotina dele. Eu lancei a seguinte pergunta, Olá, tudo bem? Me apresentei. Falei assim, escuta, garoto, o que você faz nessa inspeção? Ele olhou para mim com aquela cara humilde todo e falou assim, olha, eu aqui verifico se tem sujeira lá no fundo, por isso que tem essa lâmpada, para eu poder enxergar. Minha segunda pergunta foi o seguinte, por que você inspeciona, Por que você tem que saber se tem sujeira lá no fundo? Ele falou assim, isso eu não sei. Toda vez que eu encontro sujeiras, eu aviso o meu superior. Olha só que interessante. Ele fazia um trabalho, mas não sabia o motivo daquilo. O motivo, ou seja, ele não sabia o grau de importância, o quanto que era importante isso para ele. Ninguém explicou o valor daquilo que ele faz. Eu trabalhei alguns anos em linha de montagem também, e uma das coisas que mais me chamava a atenção é que muitos montadores davam o torque numa peça, um instrumento chamado torquímetro, só que eles não sabiam a importância do torque que eles tinham que dar num parafuso. Era praticamente, eles faziam aquilo mecanicamente e nunca ninguém parou ao lado deles para explicar por que aquele torque não poderia ser acima do especificado e nem abaixo. Não falavam para ele se era um item de segurança, se aquele parafuso poderia soltar numa operação, se era um parafuso de banco, seja o que for, ninguém explicava para ele. Qual que é o conceito aqui para nós colocarmos em prática, ok? Sobre essa valorização das pessoas. Então vamos agora à prática. Vamos agora colocar em prática o que nós falamos. Toda vez que você valoriza alguém no ambiente de trabalho, você explica o porquê ele está fazendo aquilo, porquê que ele está pintando, porquê que ele está rebarbando, porquê que ele está preenchendo o campo de um documento, o porquê, enfim, ele está fazendo aquela determinada tarefa, ele passa a valorizar mais aquilo. Ele passa a
a partir daquele momento, enxergar como uns outros olhos, não apenas como uma coisa operacional, rotineira e repetitiva. Ele passa a entender a importância que ele tem no processo. Ou seja, ele começa a ver que aquilo que ele está fazendo é um item de segurança, ele começa a perceber que aquilo vai ter importância para o cliente, ele começa a perceber que aquilo vai ter importância para o usuário final. Ele não está fazendo mais uma simples atividade. Ele vai começar a entender que aquilo que ele faz é extremamente importante, ou na montagem final, ou no uso daquele produto, ou na durabilidade, ou então na segurança daqueles que forem utilizados. Cada vez que você comunica o valor e o potencial das pessoas, elas passam a enxergar isso em si mesmas. O que significa isso? Ela passa a ter um senso de propriedade, ela passa a ter aquele senso de dono, ou seja, eu estou contribuindo para algo que é muito importante. Eu não simplesmente dou um torque, eu não usino uma peça, eu não preencho um relatório. Aquilo vai ser analisado por pessoas depois da minha atividade e vai ser útil para elas. Então, o papel do líder hoje é liderar, passar por todas as funções e explicar para os seus liderados o valor que ele tem daquilo que ele faz. Ou seja, não é em vão que ele tira uma peça naquela determinada medida. Eu conheço empresas, e eu inclusive já presenciei isso, naquelas semanas da qualidade. O que eles fazem? Eles fazem um showroom ali das peças, né? Em várias bancadas, alguns até dividem isso por nome de clientes, outros então por produtos. E naquela semana, todos os colaboradores fazem uma visita nesses estandes que eles criam, justamente aonde os especialistas, às vezes até mesmo próprios operadores, vão explicar para aqueles outros, né, colaboradores que não conhecem a fundo o produto, qual a importância daquela dimensão, qual a importância daquele furo sair dentro do especificado. Ou seja, aquela semana eles convidam também os clientes para trazer ou então para disponibilizar um produto final. Por exemplo, imagine aí uma empresa que produz um determinado componente para um caminhão. A montadora acaba cedendo para eles um caminhão completo, às vezes não é só a parte ali da cabine, né? Que a gente chama de cavalo mecânico, para que eles possam então verificar na prática a importância, o valor daquilo que eles produziram, como que isso depois vai impactar a montagem daquele produto. Ou seja, tem várias formas de você valorizar aquilo que as pessoas fazem aí dentro da sua empresa. O que é importante é você não deixá-las isoladas daquilo que elas produzem, o impacto disso no produto final e do usuário final. Cada vez que você separa um tempo para explicar isso, você vai ver o quanto que isso, inclusive, melhora os índices da qualidade, os refugos diminuem, porque ela se sente parte integrante desse processo. Então, é muito bacana se você conseguir aí parar os seus colaboradores e explicar para eles por que eles são importantes para a tua empresa e para o teu processo. Isso faz uma diferença brutal, há um engajamento da equipe, há um senso de propriedade muito maior quando você passa então a separar esse tempo e fazer com que eles se engajem no seu produto, ok? Bom, eu deixo aqui alguns desafios e também algumas questões para você pensar. Você tem explicado para os seus colaboradores a importância daquilo que eles estão fazendo? Você tem passado para ele a tua experiência, o quanto que se ele errar naquela especificação, naquilo que ele está fazendo, qual o impacto disso? Você tem falado isso para eles? O impacto, se aquilo que ele fizer não sair dentro daquilo que o cliente deseja? A sua presença como líder ao lado dos seus liderados é extremamente importante. Faça reuniões periódicas, ande pela administração ou pela fábrica, demonstrando e falando para ele, verbalizando o porquê que aquilo que ele está fazendo é muito importante para a próxima operação ou para o produto final, então vai impactar diretamente o usuário final. Espero que você
você consiga refletir sobre isso que nós falamos, que você consiga colocar em prática. Muitos líderes estão tendo pequenas ações e atitudes e isso tem realmente trazido excelentes resultados. Até o próximo. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Nos veja ali no LinkedIn, Zucoloto Treinamentos. Espero que tenha ajudado você a refletir sobre o seu papel como líder. Bom, um grande abraço e até o próximo.